Então eu queria começar dizendo assim, eu sou míope. Então se eu tirar esses óculos, eu não enxergo de longe. Por exemplo, eu já não consigo mais enxergar a fisionomia de ninguém aqui, embaça tudo. Que a miopia é astigmatismo. Então, eu coloco essa lente e aí eu enxergo com nitidez, com precisão. Mas é claro que eu precisei me adaptar a esse instrumento para poder enxergar. O que eu estou querendo dizer? O Espiritismo, ele é uma lente. Uma lente que corrige deficiências do nosso olhar. Esse é o primeiro ponto. O nosso olhar, ele possui falhas estruturais, porque a minha miopia é uma falha estrutural. É um problema da formação dos meus olhos. E a lente corrige falhas que são do hábito, né? Porque em função dessas falhas estruturais, meu olho criou um hábito, então vem a lente e corrige. O que eu estou querendo dizer com isso? Que o Espiritismo é uma cosmovisão. A partir dos princípios espíritas, nós temos condições de ver, de tudo ver, de tudo olhar com mais profundidade e com mais nitidez. Então esse é o primeiro ponto que a gente gostaria de ressaltar, que é uma base da reflexão que nós vamos fazer aqui. Agora, quando a gente usa a palavra espiritismo ou espírita, eu preciso fazer uma advertência. Por uma questão de hábito, isso é muito natural. À medida que o movimento espírita foi crescendo, que é um movimento humano, formado de casas espíritas, umas em Goiás, outras em Minas Gerais, outras no Paraná, o que vai acontecendo? Características culturais dos estados, das pessoas, vão se agregando ao movimento espírita. E isso forma um caldeirão do Hulk, né? Forma um caldeirão. E nós temos uma tendência imediata, porque é o que nós estamos vivendo imediatamente, de identificar espiritismo com o movimento humano espírita. Esse é um erro muito grave. Muito grave. Por quê? Porque expositores espíritas podem entrar em decadência moral. Sobretudo os mais famosos, os mais expostos. Porque eles são seres humanos. Num determinado momento da vida deles, eles podem fazer uma escolha trágica. Isso afeta o espiritismo? Em nada. Em nada. A menos que você tenha tomado como referência de vida uma pessoa. E não o espiritismo. Então, expositores, médiums, trabalhadores, lideranças, são pessoas que estão em uma atividade que é sociológica. Elas estão atuando numa comunidade, estão realizando seus trabalhos, mas são seres humanos. Trazem imperfeições, trazem vícios, trazem viés, complicações de outras vidas, e é natural que no trabalho delas isso venha à tona. Por isso, nós temos que invocar aqui o primeiro mandamento da lei. Amarás a Deus sobre todas as coisas. A Deus. Então, nós não estamos aqui para seguir indivíduos.
A nossa fé não pode se basear em pessoas, porque pessoas são falíveis. O objetivo da evolução é comunhão com Deus. Agora, há algumas pessoas cuja experiência podem nos auxiliar nesse processo de ampliar a nossa comunhão com Deus? Claro. Como se eu pretendo fazer um curso superior e tenho que prestar o vestibular ou fazer o Enem, eu vou procurar um professor que ele vai me auxiliar. Então também nós não vamos ser ingênuos. Eu não sei nada de física, procuro um professor que tem experiência, ele vai me ajudar. Ele já percorreu o caminho, não é? Mas o professor não é a física. Então Kardec escreve certas coisas que às vezes eu costumo aproveitar essas oportunidades e ler, assim, em algumas reuniões, ou ler em algumas palestras, e eu percebo que as pessoas ficam assustadas. Porque o Kardec diz assim, o Espiritismo está na natureza. Aí você já vê aquele olhar espantado, fala, meu Deus, mas eu achei que estava na codificação. Não, o Espiritismo não está na codificação. O Espiritismo está na natureza. Ele gasta todo um tempo, no primeiro capítulo do livro A Gênese, o caráter da revelação espírita, para explicar qual foi o trabalho dele. E basicamente Kardec diz, ora, vinham milhares de comunicações de todos os lugares, eu simplesmente centralizei. Comecei a ver que tinham espíritos de vários níveis, que tinham contradições, e fui. E naquilo que o ensino geral dos espíritos concordava, e mesmo naquilo que servia de observação, porque vinha um espírito sofredor, falava, mas ele não tem nada para ensinar, ele tem tudo para ensinar, a vida dele é um ensino. Então Kardec, nessas obras, ele condensou, então ele fez esse papel que o livro didático faz. Está ali o material. Centenas de anos de experimento numa determinada área estão ali condensados e à sua disposição. Para quê? Para você não ter que inventar a roda. Imagine se você fosse fazer medicina e tivesse que voltar aos primórdios da humanidade da experimentação. Você ia demorar 600 anos para se tornar médico. Então a experiência já está traçada, para que você vai inventar a roda? Fala, eu queria fazer isso. Meu amigo, isso aí já tem 300 anos, você está atrasado, vem cá, deixa eu te ensinar aqui, ó, o negócio é esse aqui, perde tempo não perde tempo, não é? Tem até um caso engraçado, um amigo meu, Nelson Farias, ele conta, né? Diz que estava tocava sempre num bar um músico experiente, né? Já mais velho, e aí ele tocava a guitarra dele e dava poucas notas. Aí um dia ele ficou doente e colocaram um jovem para substituir. E aí imagina, o jovem dava assim 30 notas por segundo, né? Aquele mundo de notas, e o povo ficou entusiasmado, né? Aquele tanto de nota, aquela animação, né? Né? E aí no dia seguinte o dono falou assim, olha, você está esse tempo todo me enganando aqui, você vem aqui, dá uma notinha, uma outra notinha aqui, veio o jovem aqui, estava dando umas 10 notas por segundo, 30 notas por segundo, ele falou assim, não, sabe o que é? É porque as notas que ele está procurando eu já encontrei. Então, a codificação é assim, as notas que você está procurando já foram encontradas. Mas o Espiritismo, ele é o conjunto de leis que regem o elemento espiritual. Conjunto de leis que regem o elemento espiritual. Assim como eu tenho um conjunto de leis que rege o elemento material. Então, se você pegar um livro aqui agora e soltar, ele vai cair, e eu calculo a velocidade, eu calculo a aceleração, eu tenho matemática, eu tenho tudo para explicar essa lei da queda livre dos corpos.
É uma lei. Se você jogar água em ácido sulfúrico, vai ter uma reação. Sempre a mesma. Em qualquer lugar, em qualquer país. Não interessa a sua cor, sua classe social, que língua que você fala, que cultura que você tem, a reação vai ser a mesma. Então Kardec logo percebeu isso, que haveria leis, também naturais, que regem o elemento espiritual, o espírito, o mundo espiritual e as relações do mundo espiritual com o mundo corpóreo. Não é? Mas aí todo mundo deve estar perguntando, mas o tema não é família? O tema não é família? Mas se eu não tiver a compreensão disso, se eu não tiver essa profunda compreensão do que é o Espiritismo, eu vou vir aqui fazer receitinha de bolo. Regrinhas. Ah, família é. Né? Você lembra que negócio? Amar é. Então, 2 pontos. Né? Família é. Né? Tirar o sapato para entrar em casa. Percebeu? Aí vem um índio aqui e fala, mas nós não usamos sapato. Então tem que mudar a regra. Então, estabelecer regrinhas pode até ser mais confortável, mas não resolve. Por quê? Porque nos isenta de pensar, de sentir e de intuir. Então, aqui então eu abro o primeiro ponto da nossa reflexão. O desafio de hoje é ler o mundo de hoje com as leis do mundo espiritual. Esse é o desafio. Olhar para o mundo de hoje, que não é o mundo do século XX, não é o mundo que eu nasci. Não é. Eu nasci em 71. 2018 não é o mundo que eu nasci. O mundo da minha infância era outro. Não era esse. O mundo da minha mãe, do meu pai, era mais diferente ainda. Então, como ler o mundo de hoje, o de hoje, o de agora, com a lente? Com a lente dos princípios espirituais. Então, eu estou fazendo toda essa introdução aqui, porque nós vamos abordar temas aqui que eu vejo que podem ter vários tipos de abordagem. Mas a nossa abordagem aqui é com a ótica das leis espirituais que regem a evolução espiritual dos seres. E quando nós entendemos essas leis, a nossa avaliação, ela é uma avaliação mais profunda. Ela pode ser desconcertante. Desconcertante. Mas ela é mais profunda. Ela é mais profunda. Nós vamos tentar fazer algumas dessas avaliações. Para quê? Para que o nosso momento aqui seja um momento proveitoso. Seja um momento que realmente enriqueça, não pelas coisas que eu vou falar aqui, porque eu também estou no processo de reflexão. Eu acho que é a forma como essa reflexão tem que ser feita. Então vamos lá. Primeiro ponto da nossa reflexão. Primeira coisa que nos distancia de outros olhares. Para nós há uma inteligência suprema que coordena
o universo. Então, isso aqui não está, Deus dará. Quer dizer, nós não podemos fazer esse tipo de reflexão. Ah, pois é, a família está desestruturando, a sociedade está desorganizando, ó, não é mais como era antes, 1970 era outra coisa, família era de um jeito, casamento, gente, esse mundo está uma confusão, está acabando tudo, é o fim. Não. Não tem fim. Há uma inteligência suprema agindo, atuando e coordenando. Primeiro, não há descontrole. Há descontrolados, mas não descontrole. Há pessoas que estão perderam. Não sabem quem são, não sabem o que querem, não sabem por que estão aqui. Mas Deus sabe. Deus não está nada perdido. Então esse é o primeiro. Isso é importante. Porque para nós Deus é um dos elementos do universo. É Deus, Espírito e matéria. Deus é um dos elementos. Como que eu faço uma reflexão sem colocar Deus? Como é que eu vou avaliar família, problemas de família, problemas sociais, sem trazer Deus? Não tem jeito. Se essa reflexão for à luz do Espiritismo, eu posso ir no programa de televisão, fazer uma avaliação sociológica, histórica, posso. Né? Faço um corte, elimino um tanto de variáveis e examino só aquilo que eu quero examinar. Mas é uma avaliação limitada. E às vezes, me perdoem, fantasiosa. Então temos que trazer Deus. Agora, trazer Deus, já que nós estamos no livro da Gênesis, eu volto lá para o capítulo sobre Deus, da Gênesis. E Kardec diz assim, qualquer reflexão que nós vamos fazer, qualquer teoria, seja teologia, seja filosofia, seja ciência, qualquer ideia, primeiro crivo que você tem que passar as suas ideias, os atributos da divindade. Atributos da divindade. Bom, Deus é imaterial, Deus é incorpóreo, soberanamente justo e bom, amor infinito, perfeição absoluta, imutável, inteligência suprema, são os atributos dele. Qualquer ideia que eu tenho que fira um desses atributos, adivinha quem está errado? Eu. Não estou sabendo refletir. Esse é um ponto fundamental. Segundo elemento do universo é o espírito. Está aparecendo bem. Estou conduzindo aqui, vocês vão ver onde eu vou chegar. Bom, nós somos espíritos imortais. Espíritos imortais. O curioso é que no primeiro capítulo do livro A Gênese, quando Kardec vai falar do caráter da revelação espírita, ele retira mais ou menos 4, 5 itens para falar do espírito e da reencarnação. E lá, adivinhe, ele fala de família. Então ele diz assim, a teoria de que a alma é criada com o nascimento é uma teoria que rompe todos os laços do homem com o passado e do homem com o futuro. Ao contrário, a reencarnação torna o ser humano solidário com o passado, solidário com o futuro e torna todas as pessoas solidárias. Por quê? Porque é o seguinte, aí eu vou chamar Emmanuel, a família é o centro essencial dos nossos reflexos. A família é o centro essencial dos nossos reflexos. Eu vou traduzir isso para o português, né? Porque isso é linguagem espiritual, né? Faz uma lista com todo mundo da sua família. Ao lado de cada nome, você põe os principais defeitos e as principais virtudes. Soma tudo.
a somatória é 70% do que você é. Inclusive aquilo que você nega que você é. Então, por exemplo, eu observava minha mãe, algumas atitudes dela, que eu não gostava, quando eu era adolescente. Né? Hoje, com 46, eu percebo que eu sou igualzinho. Idêntico. Idêntico. Então, a primeira reflexão aqui a ser feita é: como espíritos imortais, nós estamos há dezenas e dezenas e dezenas de reencarnações vindo juntos. Ou seja, nós já estamos meio acostumados um com o outro. Agora deu uma... Virou um grupo. Porque a sua vida atual é solidária com as suas vidas. Gente, essa é uma lei. A solidariedade das existências. Eu estou vivendo hoje na minha vida uma situação que está ligada a uma encarnação que eu tive em Roma. Então você pode estar vivendo um problema de família hoje, que é fruto de escolhas que você fez na família grega, quando desestruturou lá na Grécia, e você está trazendo isso. Porque as existências são solidárias. Solidariedade. Solidariedade no direito significa assim: se o outro deve, eu pago. Isso é solidariedade. Você responde integralmente pela dívida, mesmo que a dívida seja de 5. Por quê? Porque o conjunto das suas vidas dá o tom das suas escolhas. Então, quando nós examinamos o princípio da solidariedade das existências, nós temos condições de avaliar livre-arbítrio de uma forma mais madura. Por quê? Porque cada vez que você escolhe, você perde liberdade. Tem uma mesa aqui, um self-service. Nossa, meu Deus, 30 tipos de verdura, 20 tipos de legumes, 10 tipos de proteína. É liberdade num grau enorme, não é? Aí você faz seu prato. Perdeu a liberdade, limitou. Cada vez que você escolhe, você limita. Porque escolher é abrir mão. Como as existências são solidárias, se eu vou fazendo escolhas, eu vou me limitando. Aí nós vamos assistir casos que é o seguinte: o espírito encarna, ele está assim, ó, todo enovelado. Aí você fala: coitado, ele não tem escolha nenhuma. Não, meu amigo, o que prendeu ele foram as escolhas dele. Ele fez tanta escolha que agora não tem mais. Então, é um princípio. É um princípio. Outro princípio é o princípio duplo. Estou trazendo alguma coisa para a gente avaliar. Depois vocês vão ver onde que eu vou chegar. O princípio da evolução dos orbes. Os planetas têm um processo de evolução. Então, não importa quem está morando aqui, não importa o grau de avanço, os orbes nascem, se desenvolvem, atingem um grau de amadurecimento e acabam. Então a Terra passou por um período de formação, passou por um período primitivo, está finalizando um período que é o período que você pode escolher errado à vontade, porque é de expiação e prova, e vai ingressar no outro período. Ah, mas eu não quero. Mas tem outros.
Tem outras moradas. Há muitas moradas. Mas o orbe segue um curso. É o curso do orbe. E o planeta não está sujeito a você. Não é? Outro ponto. Nós caminhamos no processo evolutivo. Esse ponto aqui, gente, é importantíssimo. Importantíssimo. Isso está na codificação, precisa meditar sobre isso e está na obra subsidiária. Nós caminhamos no processo evolutivo para perder a forma. Então, deixa eu explicar isso aqui. Livro Obreiros da Vida Eterna. O instrutor chama André Luiz e os demais, todo mundo lembra disso, né? Fala, vamos receber hoje um instrutor, nós vamos poder fazer perguntas a ele. Só que tem um detalhe, gente. Esse instrutor está numa esfera espiritual em que ele não tem mais forma. Então ele não tem bracinho, não tem perninha, não tem orelha, não tem nariz, não tem boca. Então nós vamos ter que concentrar, porque ele vai se materializar aqui e metade dele vai assumir a forma humana. Metade. Ele faz a concentração, faz uma graminha, faz um jardinzinho, para tampar, materializa o Asclépios. Materializa o Asclépios. Aí o Asclépio materializa com um pergaminho. Achei isso interessante. Aí fazia uma pergunta e ele lia um versículo do Evangelho. Agora, vamos fazer uma reflexão aqui? Se você não tivesse braço, nem perna, nem forma, como é que você daria um abraço? Um beijo. Você não tem boca? Hã? Complicou muito? Percebe? Por isso Kardec pergunta, os espíritos têm sexo? Eles olham para a pergunta e falam, não como entender isso. Por quê? Nós entendemos sexo como marca morfológica. E se você não tiver forma? Hã? Mas nós caminhamos para isso. E a sociedade hoje está trazendo desafios que nós vamos ter que pensar como espírito que não tem forma. Como espírito que não tem forma. Porque nós construímos um conjunto de conceitos que é conceito para espírito que tem corpo físico, que tem braço, que tem mão, que tem perna, que tem seio, que tem genitália. E se você não tiver? São reflexões. Quando nós vamos na fonte das leis espirituais, nós conseguimos avaliar situações não com os nossos preconceitos de época, mas à luz
das leis espirituais. Das leis espirituais. Então, é agora que a gente quer, então, avaliar a família à luz desses conceitos. Desses conceitos. Porque tanta coisa está acontecendo, tanta mudança está ocorrendo, e a gente precisa se perguntar: existem leis espirituais que regem a família? Existem. Existem. Primeira delas, lei de cooperação. A família é um espaço privilegiado de cooperação. Porque Deus, na sua sabedoria, colocou a espécie humana numa situação peculiar. Nós somos o único filhote que, se não tiver assistência prolongada dos pais, morre. Qual bebê que sobrevive sozinho? Então a família é o espaço privilegiado da lei de cooperação. Para que eu me constitua biologicamente, socialmente, cognitivamente, espiritualmente, eu dependo de quem veio antes. Pai, mãe, tios, tias, avós, avós, primos, primas. Eu dependo. Não é? Então, a família é esse núcleo cuja lei é cooperação. Agora, a lei de cooperação, ela apresenta desafios, porque uma hora eu estou recebendo, uma outra hora tem que dar. Uma hora um outro tem que parar o que está fazendo para me ajudar, mas tem uma hora que eu vou ter que parar o que eu estou fazendo para ajudar o outro. Uma hora eu tenho uma necessidade financeira e o outro vai ter que tirar do dinheiro dele para me ajudar. Mas vai ter uma hora que eu vou ter que tirar do meu para ajudá-lo. A lei de cooperação. E aqui começa um problema. Um grande problema. Porque depois da revolução tecnológica e do materialismo, revolução tecnológica e materialismo, a sociedade ela foi construída. A sociedade que nós vivemos hoje, ela é uma sociedade construída para indivíduos. Para indivíduos. Eu vou dar um exemplo. Final do século XIX, você queria ouvir música. Eu quero ouvir uma música. Como é que você fazia? Contratava um músico, ele ia em casa, tocava para a gente. Então, sabe qual que era uma coisa rentável, que era comércio? As famílias compravam partituras. Compravam partituras. Aí um membro da família tocava. Então, a apreciação da música era coletiva. Só podia ser coletiva. Ela só podia ser coletiva. Hoje, você tem um aparelho e um fone, você ouve música sozinho. Eu vinha para Goiânia, passando pelo anel rodoviário, um engarrafamento de 5 quilômetros. E eu comecei a contar. Raramente havia um carro com mais de uma pessoa.
Porque nós criamos uma estrutura urbana para um carro por pessoa. Tem que voar, porque não vai ter estrada, não tem jeito. Um por um não dá. Mas é assim. Uma sociedade que se organizou para indivíduos. Então a família entrou em crise. Porque a família é uma vivência coletiva. Família é ser incomodado. Quer viver em família? Então aprende a ser incomodado. Incomodado no individualismo. Porque eu estou aqui, eu quero ficar no escuro. Aí entra o indivíduo e acende a luz. Aí eu acendo a luz. Aí vem o outro e fala, mas eu preciso apagar. Porque é um espaço coletivo. Acontece que a sociedade estava organizada da seguinte maneira. A gente não ficava muito longe. Não ficava muito longe. Então você casava, a esposa tinha filho, aí estava aqui a avó, a bisavó, a tataravó, a mãe, a tia, a sobrinha, todas que já tinham parido, estavam ali. Então ela tinha um neném e mais 20 assessoras. Não, é assim, o umbigo é assim, troca a fralda. Blá, blá, blá. Hoje, o que acontece? A mãe está no outro estado, está no outro lugar, a mulher tem um filho, ela olha para lá, está sozinha. Está sozinha. Ela entra em pânico. Ela entra em pânico. Porque nós desaprendemos a viver o coletivo. Então nós temos coisa, por exemplo, vamos pegar os países de primeiro mundo, né? Que são avançados, né? Portugal, 70% de divórcio. Em cada 100 casamentos, 70 divorciam. É um ponto interessante. Porque o alicerce da família é a relação conjugal. Uma reflexão interessante. Não é? 70%. Então, esse afastamento, essa vida que é puramente individual, essa vida que é puramente material, porque pesa uma exigência. Ser jovem hoje é difícil, porque tem sempre um olhar dizendo assim, que hora que você vai ganhar dinheiro e ficar rico? Não é? Que hora que você vai escolher uma profissão que ganha muito? Porque profissão que ganha pouco, pelo amor de Deus, né? Esse negócio de dom, de fazer o que eu gosto, não, tem que ganhar dinheiro. Porque é a sociedade do ganhar dinheiro. Porque e tem que ganhar mesmo, porque é uma sociedade individualista. Antes os bens eram compartilhados. Não eram? Então você, por exemplo, eu lembro, eu tinha pobre de Maré Desci, mas a tia Maria tinha uma fazenda. Uma fazendinha plantava café. Então todas as minhas férias eu ia fazendo tia Maria. Aí tinha 30 tipos de doce, café o tempo todo, aqueles pão de queijo, aquela... Era uma beleza. Eu era rico, não sabia. E a tia Maria plantava café, ué. Era pequenininho, mas tinha. Tinha tudo. Tia Maria só comprava óleo e sal. O resto tinha tudo. Ela falava, tia Maria, quer comer couve? Ô, Dito, pega a couve lá. Aí aquela horta maravilhosa, colhia a couve. A mandioca, ia lá e pegava a mandioca. E a família toda. A tia Maria, nossa, colheu tanta mandioca. Meu Deus, tivemos que colher as mandioca aqui. Deu 30 sacos de mandioca, distribuiu para a família inteira. A família era rica. Hoje, se você quiser uma mandioquinha, amigo, tem que pagar, vai lá, todo mundo tem que ter dinheiro para si, porque é uma vida individual. Então você tem que ter mais, porque é uma vida egoísta e individual.
Percebe? Então esse é um desafio. Por quê? Porque nós construímos, aliás, o Kardec havia advertido, Kardec disse assim, nós respeitamos o indivíduo materialista. Por quê? Porque exigimos também respeito à nossa crença espiritualista. Eu só posso exigir respeito se eu respeito. Mas, do ponto de vista social, em se alastrando o materialismo, será um caos. Uma sociedade materialista, bem-vindos ao dia de hoje. É isso. Em tudo. Então, é no sistema de saúde, é em tudo. Em tudo. Esse é um desafio. Esse é um grande desafio. Porque como que nós vamos reconstruir uma sociedade? Reconstruir uma sociedade. Com esse paradigma, não tem jeito. Né? E aí nós pensamos assim, mas virá uma nova geração. Gente, vamos entender uma coisa, se não tiver solidariedade da geração atual com a nova, nós vamos matá-la. Porque eles vão vir tudo bebezinho. Se não cuidar. Tem que ter uma estrutura. Tem que ter uma estrutura. E aí nós começamos a caminhar para temas que são mais difíceis. Então, por exemplo, eu tenho amigos queridos, né? Um casal de mulheres que adotou 2 crianças. É uma família exemplar. Para mim é uma família exemplar. Que as 2 estão lá, monogâmicas, fiéis, há muitos anos casadas, as crianças vão bem, obrigado, estão muito bem educadas, vão na evangelização, e eu conheço uma série de casais aí. É uma tragédia. Então nós vamos avaliar esse fenômeno olhando para a forma. Tem braço, tem perna, tem cabelo, ou para o espírito. Para o ser espiritual. Ponto. É uma reflexão a ser feita. Então, a gente percebe que vivemos num mundo em crise, porque é um mundo que fez uma escolha equivocada. É simples, gente. Revolução industrial. Começamos a produzir muito produtos, urbanizamos, produzimos produtos em série, a tecnologia veio, graças a Deus, não é? Graças a Deus. Internet, tudo que temos. Mas criamos, a par disso, uma sociedade que é materialista e individualista. A grande questão que eu acho hoje é ser espírita e ter hábitos que não são materialistas nem individualistas. Eu acho que esse é o grande desafio. Esse é o grande desafio, porque o que nós mais encontramos hoje são espíritas que vivem como materialistas e individualistas. Porque na prática social, na prática do dia a dia, vivem como materialistas. Eu não sou materialista, mas como é que você vive? Eu vivo como materialista.
E como que nós vamos fazer? Ora, nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos para estragar. O que nós fizemos para estragar? Não é? Vamos pegar lá. Era vitoriana, Revolução Industrial, começamos a acabar com tudo, agora nós vamos ter que construir. Do mesmo jeito, como é que se constrói? Criando-se novos hábitos, novas práticas individuais, familiares, sociais, para construir, a cabo, ao final, uma nova sociedade. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Não, mas é totalmente individualizado. Isso. Individualizados e competitivos. Não é? Por exemplo, que nós podemos dizer isso. O cineasta que fez Tropa de Elite, Capitão Nascimento, é o indivíduo mais chamado para ensinar os funcionários da empresa a serem produtivos. Eu transformei a empresa. Esse é um ponto que eu sempre que tenho oportunidade falo. Sempre que eu estou com um empresário, eu falo: vocês estão transformando a empresa num lugar de guerra. Daqui a pouco você vai ser assassinado. Porque a lógica da guerra é qual? Extermínio. A lógica da guerra é extermínio. E todo o processo de evolução, os cientistas já estão revendo. Não foi por competição, o processo evolutivo é por cooperação. Micro-organismos não conseguiam desenvolver, o que eles fizeram? Se uniram. A mitocôndria, por exemplo, no interior da célula. A mitocôndria era um outro ser que se uniu, entrou para dentro de um outro e começaram a colaborar a família. A célula é uma família. E a gente acha bonito isso. Nossa, bonito. Presa, competitiva. Entende? Então, esse olhar profundo, não é? E hoje tem surgido na psicoterapia, na própria psicologia, com a constelação familiar, são buscas por um lado espiritual e pelas leis que regem a família. Mas basicamente é o seguinte: família é um local em que você se sente amado. Família é um local em que você incomoda e é incomodado. Isso é que é o bom da família. É incomodar e ser incomodado. Onde você coopera, onde você reparte. Você junta para que seja possível fazer junto o que não seria possível fazer sozinho. Profundo. De modo mais profundo. Se a gente tem essa dimensão, e tudo que eu estou falando aqui, cooperação, incomodar, ser incomodado, isso é amor, gente. Porque nós aprendemos uma coisa de amor hollywoodiano. Eu agora, como já estou ficando velho, a pessoa fica velha, ela começa a falar tudo o que quer, né? Ela fala de tudo. Não é? Esse negócio de amor hollywoodiano, isso não existe, gente. Amor é um negócio que incomoda. É um negócio que incomoda mais do que amar. Porque amar é dividir. É bom dividir. Dividir. Você põe aquele pedaço da torta, aí vem o outro e... Opa, é meu esse! Ué. Não, é nosso. Não é? É nosso. Aí você chega no banheiro, tá lá a cabra. Ué, cadê o papel? Ah, não é possível, fulano veio aqui, usou, não pôs o papel novo. Então
amar. Amar é incomodar e ser incomodado. Amar é abrir mão. Você podia ter tudo, agora você não tem tudo. Você só tem parte. Você podia estar em silêncio, em paz, mas não, tem que conversar. Não é? Mas é isso que nos torna adultos. Porque se você tivesse apenas sozinho, tendo tudo para você, não tendo que dividir nada, você seria eternamente um espírito infantil. Infantil. Porque amar é amadurecer. Amar é amadurecer. Amar, gente, é fazer o almoço e comer por último. Não é? As mães... Eu estou falando mentira aqui, gente? Eu estou velho, mas não estou doido. Estou falando mentira? Você vai lá, faz a comida, serve todo mundo, você é o último a comer. E feliz da vida. Né? Que eu chego lá e a mãe, você já pôs? A mãe só não vai comer? Não, agora não. Mas você já comeu, filho? Já comeu? Já pôs? Mãe, já pôs. Come mais. Todo mundo comeu, aí ela vai e põe. Uma alegria dela é ver comendo. Meu Deus, ai se fizer aquela comida. Também não tem nem como não comer, tão bom que é. Mas, meu Deus do céu, se fizer aquela comida e ninguém comer. Aquilo é a dor. A dor dela não é não sobrar comida. Isso aí ela frita um ovo, faz qualquer coisa. A dor é você não comer. Isso é amor, gente. Isso é família. Né? Eu estou dizendo isso porque eu tenho percebido, é claro, eu não estou dizendo aqui, não estou fazendo um discurso, precisa apontar. Eu não estou fazendo um discurso em que você entra num nível de sacrifício, em que você abre mão da sua felicidade, abre mão da sua paz. Isso submete a situações que estão além do seu limite de tolerância, além da sua estrutura psicológica. Pelo amor de Deus. Né? Você não precisa estiolar-se, perder sua dignidade. Não é isso que eu estou dizendo. Mas também é o outro extremo. Que hoje a gente vê pessoas jovens se casando e constituindo família, em que ele tem um conceito de, não, eu vou casar para ser feliz. Né? Casar para ser feliz? Não casa. Tem uma pessoa feliz lá, deixa ela, não vai casar. Não atrapalha a pessoa. Vai constituir família. Eu constituir família para ser feliz. A gente entra numa união conjugal, entra numa família para apoiar-se mutuamente. Esse é um projeto espiritual de vida. É um projeto espiritual que não se faz sozinho. Então você assume um projeto espiritual. Não, eu quero esse projeto espiritual. É isso que eu quero. Eu vou receber seres aqui que são caros, que eu amo, que eu quero ajudar. E fulano, eu preciso de você. Você, nós vamos unir aqui, vamos casar, porque nós vamos nos ajudar mutuamente, né? Em função desse projeto. Porque o que está acontecendo hoje é isso. Não é? E é o que está desestruturando as famílias. Desestruturando as famílias. Isso começa já no casamento. Gostaria de dizer uma coisa aqui também. Certa vez eu ouvi isso. A base da família é a relação conjugal. A relação conjugal é mais importante do que os outros. Porque desestruturou aqui, desestrutura tudo. Então, o casal tem que se cuidar. Tem que se cuidar. Cuidar no amor, cuidar no prazer, cuidar na alegria,
ter momentos, eu sei que são poucos, mas tem que ter. Porque no máximo é o quê? É a luta diária. Levanta e vai e faz. Mas tem que ter os momentos de se alimentar. É o que a gente diz para trabalhador espírita. Você consola, você faz assistência, você faz tudo, mas você não tem um tempo para você. Você não tem um tempo para você fazer uma prece, para você tomar um passe, para você fazer uma leitura. Então você dá comida, mas não come. Daqui a pouco você cai anêmico. Aí nós estamos vendo trabalhador com depressão, trabalhador entrando em crise, porque não alimenta. Ele está servindo um banquete, mas ele não come. Tem que comer. Tem que comer. Tem hora que eu entro lá no quarto, faço a minha prece, falo: louvado seja Deus, socorro, pelo amor de Deus. Abro a mensagem, aí é o meu momento de eu alimentar, eu me alimentar. Não é? Eu estava ontem, que tinha um probleminha de saúde, aí chegou lá a Ana Tereza, com o marido, né? E eu falei: eu estou meio ruimzinho. Vamos tomar um passe? Vamos tomar. Eu subi no quarto, deitei, me deram um passe. Temos que comer. No casamento também. Tem que ter um momento de se alimentar. Porque é dessa harmonia, é dessa integração do casal que a família vai se alimentar. Que ela vai se nutrir. Ficarmos atentos a certas coisas que são os ataques espirituais, que estão muito intensos, sobretudo na família. Estão muito intensos. Muito intensos. E a gente não pode desconsiderar isso. Então o lar é um lugar... Olha, para mim o lugar mais sagrado, o maior templo é o lar. A gente precisa cuidar mais do lar. E às vezes a gente tem, principalmente nós brasileiros, nós temos uma cultura que é o seguinte: cheguei em casa, agora eu posso fazer todas as porcarias. Posso xingar, posso gritar, posso ficar mal-humorado, posso jogar tudo, posso deixar tudo... Não, gente. Isso você tem que fazer na casa espírita. O Chico dizia: casa espírita é o lugar que alguém cospe no chão e eu vou lá e limpo. O lar não. O lar é sagrado. É o templo. André Luiz escreve assim no Agenda Cristã. Essa é difícil, né? Mas tem que falar. Trate os seus familiares como se fossem visitas. Oi, não. Bom dia. Bom dia. Dormiu bem? Já pensou? O sujeito fala assim: você bebeu alguma coisa? Dando bom dia? Dormiu bem? Bom dia. Com licença. Você aceita? É um segredo aí. Porque ele é refúgio. Lar é refúgio. Lar é base, é estrutura. Gente, agora eu queria abrir para o debate, né? Já falei muito. Quem quer falar? Quem quer perguntar? Quem quer... Ô filha, nossa, não conta o segredo não, pelo amor de Deus. Né? Está baixinho. A natureza, ela se movimenta em busca do equilíbrio. Isso. Então, houve uma época em que a lei de cooperação matava a individualidade e o outro extremo em que a gente ficou só no individualismo, desconsiderando a lei de cooperação. Então, acho que hoje a gente busca o equilíbrio. Cuidar da individualidade, não se esquecendo que estamos em família e em grupo. Porque, igual você disse, se eu não estou, na minha relação conjugal, se eu
Clara, se eu não cuido de mim e não cuido da minha comunhão com Deus, eu talvez não consiga me relacionar bem com o meu parceiro. E aí, essa relação conjugal, estando em desequilíbrio, vai alimentar um causar processo. impacto na família. Então, acho que é muito importante cada um ter o seu ideal firme de comunhão com Deus, de relação com o Espiritismo, de observância da lei, para que a gente possa viver melhor em família. Porque senão, a gente, de 100 casamentos em Portugal, se 70 estão se divorciando, quais os motivos desses divórcios? Exatamente. Vários. Mas eu tenho certeza de que um deles é que a individualidade não pensou muito para escolher. Durante a escolha, após a escolha, ela também cuidou muito dessa relação. Então, são vários fatores, né? Exato. Mas é isso mesmo. Não, então, isso é importante, né? Que é o equilíbrio, gente. E a gente tem que... Era uma coisa muito curiosa, né? E que a gente precisa prezar. Hoje, tem umas coisas que são proibidas. Por exemplo, é proibido ficar em silêncio. Então você vai para a praia, está ali no nascer do sol, aquela coisa paradisíaca, aí você quer ficar sozinho em silêncio. Aí chega, fulano, você está bem? Está sozinho. Rapaz, eu nunca tive melhor, estou vendo aqui o nascer do sol, o silêncio. Aí vem o outro e fala, nossa, mas isso aqui está muito parado. Aí traz um axé, liga um som alto. É proibido ficar em silêncio. É proibido ficar triste. Você acorda e fala assim, eu estou triste. Ah, por que você... eu estou triste, ué. Hoje eu estou triste. Estou triste. Não, estou triste, ué. Normal. Estou triste. Hoje eu estou triste, eu queria ficar deitado. Ah, não, mas você não pode ficar triste. Vamos tomar um passe, porque não pode. Não pode ficar triste. Pode. Então tem dia que a criança amanhece triste, tem dia que eu estou triste, tem dia que o cônjuge está triste. E nós temos que redescobrir o respeito à individualidade e ao espaço do outro. Não é? Se agora ele quer ficar em silêncio só, então deixa ele ficar em silêncio só. Se agora ele está triste, deixa. Porque isso é uma maré, gente. Não tem dia que o dia amanhece nublado? Depois abre. Mas nós temos que... Então hoje não há momento para isso. Por quê? Porque a sociedade materialista, ela vive da mentira. Então você tem que estar sempre alegre, sempre excitado, sempre animado. Estou animado demais, né? Porque não pode ter tédio. Não é? Então você tem que estar sempre animado, sempre feliz, sempre tem que ter uma coisa engraçada para contar. Mas isso é uma falácia. Porque a vida não é assim. A vida não é assim. Então, respeitar esses momentos. É claro que nós estamos falando assim, estou triste hoje, estou triste amanhã, estou triste depois da manhã, aí preciso de uma ajuda. Né? Porque a natureza é assim? Não, né? Hoje amanheceu um sol, né? Estava chovendo, hoje amanheceu um solzão. Né? Vai fazer um clima ameno, 42, né, à tarde. Então, essa busca do equilíbrio e de respeitar as situações é a maneira também de nós construirmos relacionamentos saudáveis. Saudáveis. Sem o show de Truman. Entende? Que hoje é tudo show de Truman. É um programa de televisão. Nós estamos querendo viver uma vida da novela. E não é por aí. Então, muito bem lembrado, esse ponto.
da gente entender isso. E, de fato, muita causa do divórcio, da desestruturação da família, é porque nós estamos construindo casamentos, relacionamentos, até mesmo na casa espírita, em que não há espaço para o indivíduo. Não há espaço. Então você tem que conservar, tem que ter o seu espaço. O outro tem que ter o espaço. Tem que ter o acordo, né? O bom e velho acordo. Em que as pessoas se integram, se unem, mas mantendo o equilíbrio. Quem quer falar mais? Vou fazer uma pergunta sobre os jovens. Opa, vamos lá. Nós, como pais de jovens, temos muitos desafios com Muito. essa conciliação, né? A lei de cooperação, os ensinamentos da doutrina, diante do que o mundo oferece aos nossos jovens. Por exemplo, as canções são músicas depressivas ou famosos equilíbrio sexual, são muito extremas, não existe um meio termo, a não ser nos meios religiosos, né? E alguns jovens têm posturas muito depressivas, que é uma média que a gente vive hoje na nossa sociedade. E alguns, quando a gente vê na televisão, posturas, Deus errou comigo, foi tudo errado, minha vida não devia ser assim. Esse desafio que você colocou no início, né, do amor, da lei de cooperação, para nós, como pais, é um desafio muito grande conseguir trazer o jovem, despertar também. Eu, como mãe, às vezes até me sinto frustrada, também tenho a mesma idade que você, nasci na espírito, tive uma outra formação, mas o que eu ofereço às minhas filhas hoje, eu tenho uma adolescente de 13 e uma de 16, é muito além daquilo que eu ainda consigo ir. Então eu vejo e busco na doutrina esse apoio. Né? Como você pode nos orientar a conseguir integrar os jovens que estão nesse meio doido de hoje? Né? Porque na nossa época tinha os punk, a gente ficava assustado. Hoje, punk tinha para eles. Né? Droga também assustava. Para eles isso é pouca coisa. São loucuras, são mutilações, são desafios totalmente diferentes. Isso é um desafio mesmo. Tanto que, por exemplo, eu tenho a filha que é a Clarissa, é uma coisa, tem o João Gabriel que está com 11, é outra história. Eu acho que isso é um desafio mesmo, mas é uma conjuntura. É uma conjuntura no seguinte ponto. Os espíritos que estão hoje aí, nessa faixa de juventude, são os que construíram essa sociedade materialista. Então, espiritualmente, são espíritos que estão vivendo uma derrocada. Eles construíram algo, estão vindo aqui, reencarnando, para ver a falência do que construíram. Então, você tem que ter essa sensibilidade. Temos que ter essa sensibilidade de entender esse processo. Porque esse é um processo pedagógico e espiritual divino. Assistir à derrocada do que você fez de errado é pedagógico. Não é? Então, Deus, até a hora que o João fala, que Deus, eu falo, opa, vamos assumir aí a responsabilidade, não é? Então ontem ele disse assim, mas tem negócio do jovem lá, não vou porque é sem graça. Eu falei assim, a escolha é sua. Tornar um lugar agradável, uma experiência agradável ou não, é escolha sua. É você que está escolhendo. E eu vou acompanhar. Eu vou acompanhar a sua escolha. Fica reflexivo. Né? Porque hoje, a humanidade... Como é que a questão é complexa? Porque nós estamos vivendo um processo... Os espíritos que estão encarnando aqui,
já estão espíritos colados, porque a humanidade já está. Entende? Às vezes a pessoa fala assim, porque antigamente, 1250, mas 1250 a humanidade estava num nível espiritual, hoje está outro. Então, a turma que está chegando aqui já é espírito velho. Velho, inclusive, no erro. E revoltado. Velho e revoltado. Não é? E aí, eu tenho uma coisa que é, assim, a gente precisa dizer. Nós criamos estruturas religiosas que são moralistas. Que querem ressuscitar padrões sociais de 3 séculos para trás que não vão funcionar. Que era aquela história do domingo de manhã e na igreja, todo mundo pôr roupinha. Não vai funcionar. Os espíritos que estão nascendo não vão mais entrar nesse padrão. Eles não vão. Então eu fico angustiado, porque nós estamos construindo evangelização. Aqui não, porque estamos... É uma mudança maravilhosa aí, né? Viram o programa do jovem? Tem o lanche lá, você quer falar, você quer descansar, tem um lugar lá para você deitar? Já está começando a ficar legal. Não quero ficar. Ele escolhe, não quero participar disso, e tal hora? Tal hora eu quero deitar ali, que eu não quero fazer nada. Então, tem esse espaço. O lanche. Então, por quê? Porque os sistemas que as mocidades hoje estão sendo, pelo menos aquela padrão da mocidade e da evangelização, é um negócio que não atrai. Não atrai. Não atrai. Não é? Não atrai por quê? Você pode, as meninas, né, que você citou aí, o que elas assistem hoje no YouTube, a mocidade vai ter que evoluir 70 anos para falar a linguagem dela. Entende? Porque ela está vendo no YouTube um negócio nesse nível. Aí chega aqui o pessoal está... Aquela linguagem de Idade Média. Vamos orar. Aí fala, esse povo aqui... Esse povo... Começar pelo gol mocidade. Então, a gente precisa repensar isso. E repensar isso significa... Nós, que somos responsáveis pela evangelização e pela mocidade, precisamos ver o mundo. Precisamos ver o mundo. Quais são os YouTubers aí que estão com 12 milhões de jovens seguindo? Quais são? O que eles falam? O que eles fazem? Porque é um sucesso. E por que nós não estamos conseguindo colocar 12 jovens numa mocidade? Não é 12 milhões, não. Tem uma coisa errada. Entende? Porque sempre tem um propósito. Os contrários sempre têm um propósito. Sempre tem um propósito. Então nós precisamos também construir um processo na casa espírita, uma maneira de expressar o espiritismo menos carola. E mais vida. Mais pé no chão. Mais pé no chão. Não é? Então, ontem eu tive a DR lá com o João, né? Aí eu cheguei, eu estava vendo, eu falei, tá bom, então, aí conversei com ele, mas no nível. Falei, então tá, você está vendo essa bobajada aí? Ó? Eu estou vendo, já tem 1h30. Aí fica fazendo isso, fica fazendo aquilo, você gastando o seu tempo. Aí quando é para uma coisa séria, que é útil, você não quer. Então, você não acha que você também está viciado em entretenimento? Porque esse é um problema também da nossa sociedade. Mas é o problema da sociedade materialista. Nós vivemos hoje a sociedade do entretenimento.
Tudo tem que ser raso e imbecil para eu poder estar sempre rindo. Não é? Então eu vejo assim, o programa Globo News, a conversa, pai, põe lá 15 minutos, o cara debatendo, não dá para conversar nada, ninguém fala nada com nada. É uma perda de tempo, é prefiro ficar calado. Porque a pessoa vai e não consegue nem falar. Mas por quê? Não pode passar de 15 minutos. Entende? É tudo rápido. Tudo tem que ser raso. Tudo tem que entreter. Tudo tem que ser divertido. Só que tem coisas que são profundas demais para serem divertidas. Né? Então, eu acho que esse é um ponto. Você falou da questão musical. A gente é uma família de músicos amadores, né? Amador não é só Então, assim, isso tudo começou quando tiraram o ensino musical da escola. Então, ninguém aprende mais solfejo, ninguém aprende mais flauta, ninguém aprende mais música. Ela criou uma sociedade de ignorância musical. Então vai virar nossa crença. Então, assim, embora eu não tenha todas as habilidades, porque eu acho que a solução para esse problema ela é multidisciplinar. Nós temos que chamar para esse debate psicólogos, pedagogos, musicólogos, sociólogos, professores, mães, vovós, vários saberes, e a gente sentar e começar a debater essas coisas e chamá-los também, para a gente construir uma solução. Agora, uma coisa eu tenho certeza, do jeito que está, não vai atender e nós vamos continuar perdendo cada vez mais jovens. E colocar só uma preocupação que a gente começou a ter no espiritismo. Os jovens hoje são muito cobrados. Então, só que eles são cobrados, e assim, a gente vê que essas alienações do jogo, do entretenimento, né, ela é mais ligada a essa fuga, a cobrança. Só que o efeito negativo disso é que o suicídio começou a aparecer na família. E assim, como que a gente Porque ele já é assim, né? Porque o suicídio já é uma realidade epidêmica. E vamos dizer claramente, o suicídio e a loucura, o suicídio, todos os distúrbios psicológicos são o efeito colateral da sociedade materialista. Por quê? Porque é uma sociedade que tira um foco. Ninguém é educado a responder uma pergunta: quem sou eu? Quem sou eu? Qual o propósito da minha vida? Quem sou eu? Qual o propósito da minha vida? Não é isso. Porque a sociedade materialista é uma sociedade de lucro. Tem que produzir, tem que render. Esse é o discurso. Quando você não é produtivo, você não rende. Então você sai da fase produtiva do governo, descarta. A turma que está reencarnando agora é a turma que está vindo adoecida. Porque desencarnou sem propósito, amargurada, e está vindo como foi.
Nós somos uma família, a família espírita. Nós temos condição de resolver isso. Mas nós vamos precisar sentar, nós vamos precisar usar todos os nossos valores, todos os nossos talentos, para equacionar isso à luz das leis espirituais. Equacionar. Que é a nossa casa espírita, as nossas atividades têm que cuidar do emocional dos indivíduos. Tem que cuidar. De que vale eu estabelecer um conteúdo programático, colocar um jovem aqui para estudar a Gênese, se ele está perturbado emocionalmente? Nós vamos ter que voltar, porque no fundo sabe o que é isso? Uma hipervalorização do intelecto e uma desvalorização do sentimento. Então nós vamos ter que voltar da doutrina, recolher aquelas mensagens que falam de fé, aquelas mensagens que falam de esperança, aquelas mensagens que falam de amor, perdão, o sentimento, aquelas pessoas que são afetivas para acolherem. E quando você entrar, você ser visto. O fulano, vem cá. Vem cá. Eu não tenho medo da sua dor. Eu não tenho medo da sua sombra. Aqui você é acolhido com todas as suas mazelas. Aqui você pode ser triste. Você pode expressar tudo. Você pode expressar. Porque aqui você vai ser acolhido. Porque nós vamos caminhar juntos. Mas isso implica o quê? Implica desenvolver valores do sentimento. As nossas instituições espíritas vão ter que desenvolver valores do sentimento. Por quê? Porque o Espiritismo é exageradamente intelectualizado. Espírita tem resposta para tudo, até o que ele não sabe. Ele explica tudo, até o que ele não conhece. Mas nós estamos abandonando, nós estamos perdendo uma característica que é extraordinária, que são os laços afetivos. As construções de relações, construção de sentimento. A gente perde isso, vai para longe. Né? Porque aí eu vou lá na casa espírita para pegar o conteúdo. Eu não vou lá porque eu tenho irmãos, porque eu tenho amigos, porque eu tenho corações que são liberados. Né? Então, por exemplo, hoje nós temos tido um esforço dos expositores, Alberto Almeida, Rossana, Eulália, Elahá, o próprio Divaldo, né, que sempre fez isso. A gente está tentando criar uma parte que é assim: vamos fazer palestra, mas nós vamos ter um momento para a gente encontrar, para a gente cuidar um do outro, para a gente se sentir família, para a gente se amparar. Então o Divaldo ficou sabendo que eu fiquei meio ruimzinho aí, da gasto, deixa um recado, fala para o que eu quero falar com ele. Entende? Porque aí você se sente pertencendo. E aí eu encerro, voltando aí. Será que nós estamos construindo um movimento espírita que o jovem se sente pertencendo? Pertencendo? Será que nós temos que criar um mundo paralelo ou trazer o mundo dele? Traz o mundo dele.
Põe seu mundo aqui na mesa. Agora eu vou te dar um óculos para você olhar esse mundo. Pode ser um caminho.